mais. Ah. Oi, gente. Deixa eu visualizar. Oi, Carlos. Ei, Camila, boa noite. Você me ouve? Eu ouço, você me ouve? Eu esqueci meu fone, deixa eu pegar meu fone aqui. Ouço sim. Não, eu tô te ouvindo bem, você que sabe. Um pegue. Ah, então, vamos ver. Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Aí, ó, Raikar, era um jazz mesmo, o Raikar tá sabendo. Olá, Miri. Ai, Gente, eu atrasei uns minutinhos. Na verdade, eu me embolei toda aqui para entrar no Instagram, no ao vivo, mudou tudo, mas deu certo. não, gente, você Vou atrapalha colocar meu mesmo. Eu sou fone. péssimo com tecnologia. Ah, mas eu acho que você manda super bem. Eu adoro suas publicações, você publica direitinho. Não, e aí, e o nome Pelo da menos sua isso, página? né? Oi? Detesta Internet. O nome da sua Pois, página, Detesta Internet. ironias da Será? vida. Pois é. Será que agora me escuta melhor? Não sei se. Ou não adiantou. Tá bom? Antes eu já tava, mas agora tá também. Tá também, né? Tá, maravilha. Então vamos lá. Gente, o nosso intuito aqui com a live de hoje não é ficar gastando, né, com o juridiquês. Na verdade, é mostrar alguns conceitos, tentar. Gente, meu WhatsApp tá tocando aqui. Além de conceitos, mostrar de uma forma clara para que vocês consigam visualizar como que o judiciário tem agido diante de tanta racismo, de tanto preconceito estrutural, enfim. E aí eu convidei o Dr. Carlos para poder nos ajudar com esclarecimentos de conceitos de sociologia, jurídicos, e explicar mais o que vem acontecendo com o nosso judiciário, com a nossa sociedade. Tem um assunto bom para começar, a morte do menino. Ô, Raika, vamos ver. O Carlos, ele não está sabendo desse fato, não. Mas se der, a gente tenta abordar aqui, viu? Eu fiquei o dia todo É, fora hoje das redes, quase. mas esse caso aqui é um fato que aconteceu na minha cidade. É uma situação pontual aqui, não é de mídia Entendi. Ah, nacional. tá. Achei que era algum assunto. Né? E ficou por fora, não ia dar pra você, né? Não ia entender. Então, doutor Carlos, você podia dar uma introduzida, né? Contextualizar a história, o porquê desse racismo aqui no Brasil? Claro, claro. Ó, primeiramente, queria agradecer o convite, Camila. É um prazer para mim falar de um tema que me é tão caro, né? Agradeço, enfim, o Sim. convite. Bom, o racismo que a gente vive hoje, ele é um reflexo de um conjunto de situações, um conjunto de fatos que se desenrolaram no decorrer da história e da formação do Brasil. Né? A gente tem uma reconfiguração do racismo no século XIX, na transição do século XIX para o século XX. E é esse racismo, de certa forma, que repercute ainda hoje. Até a abolição da escravatura, o discurso sobre o negro era né? Até os abolicionistas vão utilizar
desse discurso sobre o negro, que é a ideia do escravizado como alguém dócil, como alguém passivo, submisso, prestativo, talhado para o trabalho. Após a abolição da escravatura, né, após 1888, no final do século XIX, esse discurso ele sofre uma reconfiguração bastante sensível, e aí o discurso sobre o negro ele muda. Aí nós deixamos de ter aquele negro passivo, submisso e prestativo, e passamos a ter uma imagem, passamos a construir uma imagem do negro como vagabundo, indolente, incivilizável, um negro selvagem, inadaptável para a sociedade que partia de uma transição do Império para a República. Vai ser nesse momento também que as teorias sociais vão afetar sobremaneira, né, a visão do negro. Vários intelectuais brasileiros vão aderir a essas teorias sociais, enfim, vai haver a consolidação do mito da democracia racial por volta da década de 30 também, e é esse racismo que, de certa forma, ele chega até nós hoje, esse racismo enquanto ideologia, né? Ideologia aí acompanhada necessariamente de uma prática discriminatória. A história do racismo é quase tão antiga quanto a história da humanidade, né? Há autores que afirmam isso. O racismo atual, como nós conhecemos hoje, né? O racismo que se utiliza da ideia de raça como um dispositivo político ideológico de poder, é um racismo que se inicia mais ou menos por volta do século XV, né? Século XVI, com as grandes navegações e a percepção da alteridade, a percepção do outro, e aí a necessidade de inferiorizar esse outro para justificar uma espécie de dominação. Então, esse é basicamente o racismo que vai se perpetuar, ele se sofistica na virada do século XIX para o século XX, né? Ele ganha uma reconfiguração, mas, de certa forma, no Brasil, esse é o racismo que chega até nós, essa visão de dominação, essa visão de inferiorização do negro, e essa naturalização, muitas vezes, de opressões estruturais. Entendi. A gente sabe que o racismo ele vem todo, desde a origem praticamente, né, da história humana. E aqui no Brasil, você pode me contar o primeiro caso que foi julgado de racismo? Tá, bom, pelo menos até onde eu sei, o primeiro caso de racismo em que vai haver uma condenação, na verdade, efetiva do crime de racismo vai ser em 1955. Depois da promulgação da Lei K.O., que é de 51, né, do Fernando Dias, se eu não me engano. Ele era uma criança, né, negra, a patroa da mãe o matriculou numa escola super bem conceituada, do Rio de Janeiro, ainda na década de 50, ela resolveu arcar com os estudos, né, daquele garoto, daquele garotinho, e enfim, o matriculou na escola e os donos da escola o expulsaram, né, eles não quiseram aceitá-lo e acabaram expulsando o garoto. Isso, naturalmente, gerou um processo judicial com base na Lei K.O., né, que é de 1951, teve uma imensa repercussão à época, e foi o primeiro caso, pelo menos até onde tenho notícia, de racismo que foi condenado, efetivamente condenado pelo judiciário brasileiro. Sim, eu também tive conhecimento desse caso, e olha, pra gente ver, isso em 1955. Quanto tempo demorou para ter o primeiro julgamento, né, por crime racial? Sim. Isso justifica porque a lei que trata do racismo é relativamente recente, né? Essa lei especificamente é de 1951. Foi a primeira lei dirigida a combater de alguma forma o racismo no Brasil. Uma lei extremamente com uma aplicabilidade super questionável, uma lei bastante capenga,
extremamente casuística. Eu tenho várias críticas a essa lei, mas ela não deixa de representar um marco, né, na história do Brasil, Sim. por ser a primeira lei antirracista, dita antirracista do Brasil. Então, isso significa que antes de 1951 não tinha nada que garantisse o direito de uma pessoa que sofreu algum preconceito racial? Não. Essa lei de 1951 é a primeira, né? É interessante a gente fazer uma digressão rápida. No Brasil, àquela época, vigia uma ideia, ainda hoje, enfim, isso repercute ainda hoje, mas vigia com muito mais força a ideia de uma democracia racial, né? Acreditava-se que o brasileiro era essencialmente cordial, por essa razão ele não seria racista, né? Então, no Brasil, nós não teríamos uma discriminação racial, mas tão somente uma discriminação de classe. Essa posição foi defendida durante muito, muito tempo. A gente tem, no caso de Zisa Grande Senzala, né, a expressão científica dessa ideia de democracia racial, através do Gilberto Freire, mas ela remonta ao século XVIII e XIX. O início, a construção dessa ideologia da democracia racial, desse mito da democracia racial, ele remonta efetivamente ao século XIX. O discurso abolicionista, inclusive, ele se utilizava dessa ideia. O Joaquim Nabuco vai dizer no livro dele, O Abolicionismo, que é um clássico, né, do movimento abolicionista, que a escravidão jamais azedou a alma do negro contra o branco, como ocorre naturalmente entre opressores e oprimidos. Então havia essa ideia de que o racismo, a escravidão, perdão, era até mesmo benéfica para o negro, né, já que ele poderia se mostrar prestativo e receber a afeição do seu senhor em troca. Esse era o discurso vigente à época, e há uma profunda comparação com a experiência dos Estados Unidos, que é mais ou menos ali da mesma época. Lá, de fato, a gente teve um racismo institucional muito mais forte com as leis de Jim Crow, o que não aconteceu no Brasil, embora nós tenhamos, sim, leis segregacionistas, né? Mas o nosso processo de segregacionismo, o nosso processo de racismo, ele foi muito mais silencioso e foi muito mais baseado num direito costumeiro do que propriamente num direito positivo. Sim. E mesmo essa lei não tendo sido uma lei tão eficaz, mas querendo ou não, foi um marco diante de tantos conceitos de achando que o negro tinha que servir, enfim. Foi um marco e que foi possível, né, ter o primeiro caso julgado, né, pelo judiciário contra o racismo. E aproveitando, falando do papel do judiciário, né, que já é o nosso tema, eu queria que você me contasse mais como está sendo o papel do judiciário no enfrentamento do racismo. Então, esse é um ponto que eu considero assim, muito importante para a gente pensar a relação do judiciário com o racismo, né? Nós podemos analisar essa relação do judiciário e raça sob dois aspectos diferentes, né? O primeiro, a partir da subrepresentação do negro e do silenciamento de pautas raciais por parte das esferas de poder, especificamente o poder judiciário, e também podemos analisar sob a perspectiva do papel do judiciário na reprodução de opressões estruturais, né? Hoje nós temos um judiciário no Brasil que tem pouquíssima representatividade de negros, né, de acordo com o relatório anual das desigualdades, de acordo com o perfil socioeconômico, sociodemográfico dos magistrados, na pesquisa do CNJ de 2018, apenas 18,1% dos magistrados brasileiros se consideram negros. Ou seja, não é nem um quinto, se a gente for pensar, de toda a magistratura nacional, nem um quinto dela se considera negra, nem um quinto dela é negro. Se a gente pensar em mulheres negras, esse percentual é ainda menor, é cerca de 6%. Então, a gente tem hoje uma subrepresentatividade muito expressiva no judiciário, mas nós temos também práticas que acabam reproduzindo essas opressões estruturais, reproduzindo racismo. No relatório anual das desigualdades raciais no Brasil,
menos de 30% das ações que versam sobre racismo são vencidas pelos réus, né? 66%, perdão, são vencidas pelos autores. 66% dessas ações são vencidas pelos réus, em sua maioria brancos, né, que cometem esse tipo de racismo. Isso reflete bastante o momento que a gente vive, isso reflete bastante a realidade brasileira, que é um silenciamento sistemático de vozes negras, um silenciamento sistemático do racismo deliberado, e isso inevitavelmente reflete em todos nós. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer é justamente sobre esse papel do judiciário na produção e reprodução dessas opressões. Muitas vezes a gente tende, principalmente a gente da área jurídica, a gente estuda aqueles mitos de um direito neutro, objetivo, né? Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é bem assim, que o direito não é o mesmo para todos, que julgamentos não são neutros, não são objetivos. Esse mito da neutralidade ele decorre de uma visão essencialmente liberal, né, de um direito liberal lá do século XVIII, que chega até nós sob a forma dessa objetividade e acaba sendo traduzido como uma negação da diferença. Isso implica necessariamente em práticas autoritárias que inevitavelmente acabam por reproduzir o racismo. Além dessa cegueira institucional para os processos raciais, a gente tem uma tentativa de negação sistêmica do racismo. Eu gosto muito de citar um livro do professor Adilson Moreira, que chama Racismo Recreativo. Ele analisa diversas decisões sobre injúria racial de tribunais brasileiros. E ele identifica uma tendência em utilizar o argumento humorístico e utilizar o argumento da brincadeira, da piada, como forma de absolvição nesses casos. Então isso é muito sintomático, porque está incutida nessa visão aquele mito que a gente falou agora mesmo da democracia racial, que o brasileiro é essencialmente cordial, portanto não seria racista. Ou seja, quando eu chamo alguém de macaco no ambiente de trabalho, enfim, esse pelo menos é o argumento mais comum, as pessoas alegam que estava numa situação de humor, de brincadeira entre colegas, e aí, naturalmente, o juiz não identifica o ânimos injuriante, que a gente sabe que é um elemento do tipo, né? Enfim, o dolo, e acaba por absolver essas pessoas, por ausência do dolo específico de ofender as pessoas. Então, esse argumento, querendo ou não, ele reproduz a ideia de um racismo estrutural. Ele acaba cobertando, obscurecendo, encobrindo um racismo que é muito maior do que a questão individual que está sendo discutida no processo, né? Isso, infelizmente, se perpetua no nosso judiciário e acaba cristalizando, consolidando práticas racistas por parte do nosso judiciário, inevitavelmente. Sim, infelizmente. E você acha que isso é somente pela falta de mais pessoas representando, que o nosso judiciário precisa de uma reforma, que isso, que esse conceito de cordial ainda prevalece em 2020, que embora você tenha falado, né, que seja de tom, foi um tom de brincadeira, de humor, mas ainda em 2020 a gente pode dizer que os nossos magistrados, eles têm uma postura de achar que o brasileiro ainda faz isso por ser cordial, porque acha que vai... Como que você pode explicar? Se é falta de representação? Sim. Olha, a gente está vivendo um momento muito bom onde a gente começa a falar mais sobre racismo, onde a gente passa a discutir melhor essas pautas, e isso é extremamente positivo, porque acaba despertando a consciência coletiva para essas questões, sensibilizando as pessoas. Eu acho que já está ocorrendo um movimento de tentar sanar essas questões, também por parte do judiciário. Mas eu sou um pouco cético. Eu particularmente não acredito que o racismo possa ser resolvido pelo direito, né?
justamente porque o racismo não é uma questão jurídica. Ele pode ser analisado sob perspectiva jurídica, ele pode ser analisado sob perspectiva do direito, mas ele não é, na essência, na origem, um problema do direito. É um problema social, um problema muito maior, né, muito maior que o direito, que antecede o direito, inclusive. Tem uma autora que eu gosto muito, a Iris Marianne Young, ela vai dizer, olha, o direito ele é incapaz de acabar com opressões estruturais, porque ele já nasce dentro desse sistema e ele, inevitavelmente, acaba reproduzindo muitas dessas opressões na sua praxis. O direito é um discurso de poder, né, exercício de poder. E o falar de racismo é necessariamente falar sobre relações de poder, né? Quando a gente toca nessas pautas, a gente está questionando o poder posto, a gente está questionando relações assimétricas de poder. Eu acredito que a tendência do nosso judiciário, sobretudo das nossas cortes constitucionais, é justamente fazer esse papel de contraponto, esse papel contra-majoritário que o ministro Barroso, né, várias vezes levanta nos votos dele, que tem as cortes constitucionais. Mas ainda sou um pouco cético em relação às instituições. Eu acho que a gente precisa de uma profunda mudança, uma profunda conscientização mesmo sobre as estruturas que nos oprimem, sobre o racismo, para que a gente consiga futuramente alterar, ainda que paulatinamente, ainda que pouco isso, mas que a gente consiga alterar alguma coisa no futuro. Eu acredito ainda que seja possível, apesar dos pesares, mas acho que é um longo caminho pela frente. Sim. A gente consegue vislumbrar que é um problema social, né, que antecede o judiciário, como você falou, que antecede o direito. E você acredita que, de uma forma, já que é social, com políticas públicas, como, por exemplo, a cota racial, ou outras políticas públicas, para que gerem consciência, para que gerem empatia, enfim, para que as pessoas consigam ter consciência de que você não deve desrespeitar, você não deve agir, que não há diferença, entendeu? Em que pudesse despertar isso nas pessoas. E você acredita que a partir de políticas públicas é possível a sociedade evoluir nisso? Nossa, sem sombra de dúvida. Eu acredito que as ações afirmativas, as políticas de cotas, elas têm um papel fundamental no combate ao racismo, principalmente ao racismo institucional. Se nós formos pensar a curto prazo, para muitas pessoas não há outra alternativa que não as ações afirmativas, né? A política de cotas é uma ação afirmativa, enfim. Essas ações, elas são cruciais para promover uma maior presença, para promover a tão aclamada diversidade que a gente busca tanto, né, em diversos setores da vida pública. Tanto em concursos públicos, no judiciário, no executivo. Eu acredito muito na necessidade da presença de pessoas negras nesses espaços, porque eu acredito que a nossa vivência, ela pauta muitas vezes a nossa relação com o mundo, ela pauta a nossa atuação. Hoje eu me vejo voltado para as questões sociais, muito em parte porque eu sou um homem negro, um advogado. Eu tenho uma relação pessoal com o racismo e com o direito, e acabei tendo uma relação teórica, uma relação de estudo com essas questões. Então eu acredito profundamente nesse ato de se colocar como protagonista de diversas questões. E é por isso que eu acredito bastante na representatividade. Essa representatividade, infelizmente, no nosso sistema atual, com a crise educacional que a gente vive hoje, com todas as mazelas sociais do Brasil, ela só seria possível através de ações afirmativas. As pessoas questionam bastante, né, as cotas e etc. Dizem que o problema é de educação. De fato, é um problema educacional, é uma mazela educacional que tem que ser sanada desde a base, mas as pessoas de hoje, elas não têm como esperar esse problema ser sanado daqui a 20, daqui a 40 anos, para que então elas possam sonhar com um futuro melhor, com a presença nesses espaços, com acesso ao ensino superior. Não existe tempo hábil para essas pessoas. Então, o que lhes atende, inevitavelmente, são as ações afirmativas. E elas precisam, de fato, ser aplicadas para que a gente obtenha o mínimo de presença, né? Essas pessoas foram historicamente alijadas das esferas de poder, do acesso ao ensino superior, dos espaços de deliberação. Então é preciso que a gente crie condições
crie oportunidades para que essas pessoas ascendam socialmente e ascendam a esses espaços. Eu acredito realmente que as políticas públicas voltadas à inclusão de negros, de mulheres, de portadores de deficiência, de LGBTs, elas promovem, de certa forma, essa alteração do status quo, porque permitem a entrada dessas pessoas num lugar que foi historicamente habitado pelo contraponto a essas pessoas, né? Um espaço do qual elas foram historicamente distanciadas, alijadas, né? Sim. Aproveitando, eu queria que você conceituasse pra gente, para falar de crime, queria falar um pouquinho de crime. Vamos lá. Contra, porque muita gente confunde, né? O que seria Sim. a injúria com o racismo. E aí, para você apontar o que seria, conceituar o que seria cada um. Ok. Eu começo pelo crime de racismo. Enfim, o racismo, os crimes de racismo propriamente ditos são aqueles crimes tipificados pela Lei 7.716 de 89, né? Enfim, e são aqueles crimes relacionados a tipos que demandam um impedimento, né? Seria impedir ou negar o acesso, recusar, por exemplo, impedir a ascensão de cargo de pessoas negras em razão da cor, né? Não só de pessoas negras, já que essa lei é chamada de Lei Geral Penal Antidiscriminatória, porque ela abarca outras situações, não somente racial, né? Ela abarca discriminação religiosa, de origem, enfim. Então, seriam os crimes relacionados a esses tipos: impedir, obstar, negar, recusar, tipos que demandam necessariamente uma atuação, né? E o artigo 20, que seria a exceção, que é o praticar ou induzir discriminação contra, em razão, né, de raça, religião, origem, enfim, contra pessoas idosas também. É particularmente esse artigo que é confundido com a injúria racial. A injúria racial, por sua vez, ela está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, né? E ela é basicamente como uma injúria comum qualificada pelo preconceito. É também chamada pela doutrina, né, de injúria preconceituosa. Enfim. As penas, tanto a do artigo 20, quanto da Lei 7.716, quanto a do 140, terceiro, do Código Penal, as penas são iguais. A diferença básica entre os dois tipos é o crime de racismo, ele é imprescritível e inafiançável por norma constitucional, né? Por força de norma constitucional. A injúria racial não era até 2015. Em 2015 a gente tem um julgamento do STJ, que é paradigmático nesse sentido, que ele reconhece a imprescritibilidade e inafiançabilidade do crime de injúria racial, justamente por compartilhar o mesmo fundamento dos crimes de racismo. Outra diferença crucial entre esses dois tipos é que a injúria racial ela é necessariamente um comportamento de um indivíduo contra outro indivíduo específico. É uma espécie de racismo individual. Os crimes definidos na Lei 7.716, especificamente do artigo 20, é basicamente o mesmo tipo, é aquela ofensa dirigida, mas não a uma pessoa específica, mas dirigida a uma coletividade, a um grupo de pessoas, né? Essa seria a diferença crucial entre ambos os tipos. Um teria essa característica mais individual, enquanto o crime de racismo seria algo direcionado à coletividade e não somente não somente a um indivíduo. Sim, muito bom. E aí a gente consegue vislumbrar dois marcos: a Constituição e, em 2015, com o julgamento do STF. Com a Constituição, em que põe, né, como crime imprescritível, e com no julgamento do STF. Do STJ. Mas, deixa eu abrir. STJ. Sim, mas dois confundos. Tentando abrir aqui, que eu tinha mais uma pergunta. Uhum.
Mas que aula, hein? Oh, Muito bom, eu tô aprendendo demais. nossa, eu que agradeço, eu que agradeço. Interessante falar da Constituição de 88, que ela é a primeira Constituição a trazer o termo discriminação em seu sentido sociológico, né? Até então, as constituições Sim. anteriores vão trazer a palavra discriminar ou discriminação somente naquela parte de tributos, que fala do orçamento dos estados e municípios, né? Como discriminação de despesa. Ela é a primeira que traz o termo discriminação no seu sentido sociológico como forma de opressão contra grupos vulnerabilizados. Isso é interessantíssimo. É de fato um marco, como você disse, né? Além de trazer essa questão da imprescritibilidade e inafiançabilidade do crime de racismo. Ah, o pessoal aqui mandando mensagem. Obrigada, Juan. Vocês têm alguma pergunta? Enquanto eu não acho a minha. A Luísa entrou aqui também. Deixa eu só abrir Luísa! aqui. Um abraço! Saudades! O pessoal deve estar assim, né? Quem que é esse povo? Estudamos juntos. Nós estudamos Aprendemos juntos, gente. Somos todos amigos, né? Pois é. E aí a gente não pode perder a oportunidade de aprender com você, com essa aula sua aí. Saudades também, Luiz. Deixa eu abrir. Imagina, é um prazer para mim. A gente está sempre aprendendo, né? A mãe da Luísa! A mãe da Luísa, gente! Eu ouço muito falar da senhora. Um abraço. A Lu fala muito da senhora. Todos nós prazer. estamos encantados com a fala do, É um prazer. Carlos. Muito conhecimento. E, ó, temos aqui mais uma. Estou aprendendo aqui. Olha que bacana, Henrique. E desconstruindo muito, muito bom. Henrique. Sabe? Porque, na verdade, eu acho que a gente tinha que falar que nós somos racistas em desconstrução, né? Sim, sim. A gente nasce nesse sistema racista, né? É difícil se desgarrar disso. É preciso, é um exercício quase cotidiano, né? Para que você fuja dessa estrutura de fato. Porque quando a gente fala em racismo estrutural, um dos pontos principais é justamente isso, né? Entender que o racismo ele não é só uma ação individual, não é só o chamar de macaco um negro no meio da rua. Aliás, quando você ofende alguém pelo fenótipo, por questões raciais, é só a ponta do iceberg. Se você considera isso uma ofensa, é porque há todo um sistema que antecede essa ideia, que cria as condições para que isso se torne uma ofensa. Racismo estrutural, entender que o racismo é estrutural, entender que ele está presente na política, no direito, na economia, na história, enfim, nos diversos setores, na ideologia, né, que permeia a nossa sociedade, nos diversos setores que nos circundam. Infelizmente. Sim. É um problema muito maior do que a ação individual. É muito maior. Temos aqui uma pergunta da Marcela. Ela quer saber de você, Carlos, se você já passou por alguma situação de racismo dentro do judiciário, na sua jornada como advogado, ou antes de exercer a advocacia. Então, invariavelmente me confundem com estagiário, embora eu esteja de terno, embora, enfim. Eu quero acreditar que em razão da minha pouca idade, da minha juventude aparente. Eu também acho que é isso, você é muito jovem. Eu acredito que não, sabe? Porque não é um questionamento que fazem a todos os meus outros colegas. Então, e é uma coisa que eu meio que estranho às vezes. Felizmente, eu nunca sofri nenhuma expressão clara, né? Nenhuma experiência de racismo aberto. Mas esse racismo velado, esse olhar como se a gente não merecesse estar ali, né? Porque essa é outra questão. Sim. O negro tem que provar constantemente que merece estar onde está. O branco, a pressuposição de credibilidade, de esforço pessoal, né? A gente tem que provar
que é bom o suficiente para estar ali. Então, enfim, esses episódios de um racismo velado, de olhares diferentes, sim, mas em relação a coisas mais expressas, até hoje não espero não sofrer. Mas eu vou muito pouco ao fórum, eu trabalho com direito administrativo. A minha atuação é mais junto ao Tribunal de Contas, enfim, em algumas ações cíveis, né? Felizmente. Uhum. Então, acho que por isso, até por eu ir tão pouco ao fórum, eu acabe não tendo ainda nenhuma experiência de racismo. Espero não ter. Mas eu tenho inúmeros Tomara amigos que me que já contam passaram. barbaridades. Ou seja, é uma coisa comum, né, ainda, infelizmente. Sim, infelizmente. Carlos, eu queria fazer uma pergunta. Se existe, na verdade eu acredito que exista, mas assim, negros sendo racista, ou tendo vergonha, algo do tipo, existe isso? Então, o racismo é um fenômeno muito complexo, né? Eu não vou ter uma relação racista se manifestando somente de uma pessoa branca para o negro. Nós estamos inseridos nesse sistema, é inevitável para alguns que não reproduzam condutas racistas, né? Eu entendo, enfim, as dificuldades de muitos entenderem sua própria negritude, porque é de fato um exercício de desconstrução, de conscientização constante. Nem todo mundo tem acesso às discussões, né, que nós temos. Nós somos bastante privilegiados por ter acesso a leituras, enfim, a discussões até mesmo muito sofisticadas. Nem todo mundo tem essas oportunidades. E aí o processo de desconstrução pessoal e de entendimento de si enquanto negro, ele se torna um pouco mais complexo, um pouco mais demorado, um pouco mais custoso. E é inevitável que algum de nós, mesmo sendo negros, não reproduzamos o racismo em algum momento da nossa vivência, né? Ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce antirracista. Ser antirracista é um processo de tornar-se, é um devir que a gente deve buscar constantemente. Infelizmente, mais comum do que se imagina, né? Mas eu não culpo mais essas pessoas, porque, enfim, elas estão dentro dessa estrutura, nem todos se desconstroem, nem todos têm oportunidade de refletir sobre si ou sobre as opressões cotidianas. Então, é um processo ao qual todos nós estamos sujeitos, independentemente da cor da nossa pele, né? Sim. A reprodução do racismo. A Luísa, ela está querendo dicas aí de livros. Ele citou 2 aqui, 2 ou 3. Você podia repetir de novo para a gente, Carlos? Um dos que eu citei é o Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira. Para quem quiser entender melhor essa relação entre judiciário e racismo, esse é um livro crucial, na minha opinião. O Racismo Estrutural, do professor Silvio, enfim, se tornou um clássico, é um livro de 2017, se não me engano, mas acabou se tornando um clássico, uma leitura fundamental para entender o racismo brasileiro. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Onda Negra, Medo Branco, da Célia Azevedo. Ela faz uma análise de como o medo foi usado como uma ferramenta para manter, para reproduzir o racismo, a opressão contra corpos negros. Eu acho esse livro sensacional. Todo o debate sobre encarceramento a partir de questões raciais também é super válido. Tem um da coleção Feminismos Plurais, que é o que é encarceramento em massa, fica aí a dica também. Tem inúmeros assim, livros que eu gosto, que eu poderia... A gente pode fazer o seguinte, eu tenho... Desculpa aí que eu me interromper. Você me mandou o do Adilson Moreira. Quem quiser, eu posso estar compartilhando com vocês, né? Vocês me mandam um e-mail, no inbox, como chama? Na mensagenzinha? Vocês me mandam um e-mail, eu posso estar compartilhando. O Carlos também, se ele tiver isso em arquivo, pode também estar compartilhando para vocês irem. Criminologia crítica, a Luísa falou, realmente tem um livro, gente, essencial. Esse aqui
não sei se vai pegar. É Criminologia do Preconceito, do Saulo de Carvalho e do Evandro Pisa. Esse livro, para quem se interessa por direito penal e por questões raciais e de homofobia, precisa ler. É um livro essencial para entender essas questões. É de uma riqueza, assim, absurda. Você costuma emprestar esses livros? Empresta um dia! Empresto. Não, para você é impresso, Camila. Para você é impresso. Mas, nossa, eu juro que eu vou cuidar com carinho. Tá cheio de marcações, enfim, que ele é muito bom. Ah, perfeito! Eu vou aprender mais com as suas marcações. Olha, que o Henrique indicou uma série, realmente essa série é muito boa, a série chama Olhos que Condenam. Isso, também é uma série muito boa. Tá muito boa. Oxe, mas eu chorei. Eu não de raiva, tudo, né? de dó, de... Você é de série? Eu não sou muito de série, de filme. Olha, ultimamente então eu não tenho sido. Eu tô bem deixando, assim, que eu tô com muito trabalho também, né? Aí eu tô deixando um pouco de lado, assim. O Respire tá me dando um pouquinho de trabalho também, o curso até semana passada. Então ficou bem apertado. Mas, enfim, sempre que eu posso, sempre que eu tenho um tempinho maior, eu assisto. Eu tento assistir, né? Eu já... Realmente, nem quando eu tô com folga, eu consigo. Mas essa eu recomendo. É uma série curta, pequena, acho que são 3 ou 4 episódios. Vale a pena. O Carlos, gente, ele sempre faz live. Eu posso dizer sempre, Carlos. Com uma frequência. Em alguma... É pouquinho. Assim, live mesmo, essa é a minha primeira, né? Ah, sério? Mas eu achava que você sempre estava conversando, postando disso. Não. Eu tinha a impressão que você falava... No feed, ou eu faço em outros lugares, assim. Eu já dei algumas entrevistas, mas live eu não tenho, eu tenho que criar esse hábito, né? Eu sou um pouco tímido para live. Ai, mas é difícil. Eu acho que a minha internet está meio ruim. Tem a minha internet? Eu acho que é a minha internet. Oi? Oi? Eu voltei? Oi, Camila, você me escuta? Eu tô funcionando. Acho que agora foi. Era a minha internet? Eu acho que é a minha internet que estava travando, né? Travou, mas voltou. Eu te escuto. Ah, pronto. Que bom. Enfim, mas caso vocês queiram conteúdos ou queiram os livros, mande a mensagenzinha com o e-mail que eu respondo. O Carlos, vocês podem mandar também mensagem para o Carlos, o arrobinha dele tá lá nos postzinhos. O seu é Detesta Internet? Como chama o seu arrobinha? Isso. Isso mesmo. Vocês podem pedir material para ele. Eu acredito que ele vai disponibilizar conteúdos de muito valor para vocês. Com prazer. E a gente está aí também para alguma dúvida. Talvez o Carlos possa esclarecer muito mais do que eu, mas eu também estarei à disposição. Se vocês quiserem mandar mensagem, conversar a respeito, podem mandar para o Carlos, seguir ele. E, vai ser um prazer. Carlos, eu quero te agradecer imensamente por ter nos dado tanto conteúdo, essa live foi de muito valor para mim. Um conteúdo foi tipo uma aula de tanto. Aí ó, a Luísa colocou o arrobazinha do Carlos para vocês estarem. E eu quero agradecer de coração, gratidão por isso. E eu quero futuramente falar de novo, fazer uma live com você de novo. Em que a gente possa, porque esse assunto ele não encerra aqui.
Não é só isso. Não, As pessoas têm que ter não, noção que não é só isso. É muito mais. Isso foi tipo algo genérico, apenas para introduzir que sim. vem mais por aí, porque é muito maior, é pior. É verdade. Enfim, Eu Carlos, queria. obrigada mais uma vez. Gente, eu já nem sei. E olha, para a live não ficar grande, realmente a gente precisa encerrar. Eu vou salvar a live, caso vocês desejam rever alguma coisa, alguns conceitos, ou pegar as dicas dos livros, da série que foi informado aqui, vocês podem rever a live ou compartilhar com alguém, tá bom? Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, Camila. Foi um prazer para mim. É um tema pelo qual eu tenho muito apreço, é muito caro para mim, e é sempre bom falar sobre ele, né? Tentar conscientizar mais as pessoas e compartilhar um pouquinho, né, do que eu sei, enfim, do pouco que eu sei. É um Sim, e prazer e uma sabe honra para mim. muito! Você sabe muito! Obrigada por isso. Gente, Muitíssimo obrigado. obrigada. Quem ficou aqui até o final, obrigada. E a gente vai se falando, viu? Obrigado, E pessoal. agora Obrigado mesmo. Um beijo eu para todo procurando mundo. onde que encerra aqui. Tchau. Tchau, tchau.